Olá pessoal, vamos resolver juntos um probleminha que está aí no seu caderno do Aprender Sempre. Estou falando do caderno do Aprender Sempre, do sexto ano, volume 3. O problema que nós vamos resolver juntos aqui está na página 26. Estou falando da primeira atividade, atividade 1, página 26, tá? É esse problema aqui. Atividade 1 diz o seguinte, realize o que é solicitado nas questões a seguir. Item C, nós vamos resolver o probleminha que está no item C. O quadro a seguir apresenta a produção em uma fábrica de 3 tipos de brinquedo: bola, boneca e quebra-cabeça, durante 3 meses. Então, aqui nesse quadro você tem a produção desses brinquedos. Então, no mês de setembro foram produzidos esses 3 valores, no mês de outubro esses outros 3 valores e no mês de novembro esses outros 3 valores. Então perceba que para saber as produções mensais de cada mês eu tenho que olhar as linhas em que os meses estão. E para saber a produção por cada tipo de brinquedo eu tenho que olhar as colunas. Então perceba isso, que se você olhar as linhas você vai ter as produções mensais, mas se você olhar as colunas, você vai ter as produções por tipo de brinquedo, tá certo? Então eu sugiro aí que você pause esse vídeo agora e tente você resolver essas questões, responder as questões que estão aí depois desse enunciado, tá? Depois você prossiga com o vídeo para ver se você está conseguindo resolver, quais foram as dúvidas que você teve, se essas dúvidas estarão sendo respondidas no prosseguimento desse vídeo. Tudo bem? Eu vou prosseguindo aqui. Então, nós temos a seguinte questão: quantos brinquedos foram produzidos em cada mês? Então, vamos olhar de novo a tabela. Eu acabei de comentar com você o seguinte, que se eu quero saber a produção de cada mês, eu tenho que olhar para as linhas dessa tabela. Então, aqui em cima, no mês de setembro, foram produzidos essas 3 quantidades. No mês de outubro, essas outras 3 quantidades aqui. E no mês de novembro, estas outras 3 quantidades aqui. Então, o que nós vamos ter que fazer? Juntar esses 3 números. Ao juntar esses 3 números, nós vamos obter a produção em setembro. Então, nós vamos fazer isso aqui no canto esquerdo da tela. Então, nós temos que em setembro foram produzidas 3.456 bolas, 1.340 bonecas e 457 quebra-cabeças, tá? 7 com 6 aqui vai dar 13, fica um 3, vai 1. 5 com 5, 10, 14 com mais 1 aqui, 15. Ficaram 5 aqui na dezena e veio 1 aqui em cima na ordem das centenas. 4 com 4 dá 8, com mais 3 dá 11, com mais 1 dá 12. Veio 1 aqui em cima e 2 ficaram aqui na centena. 3, 1 mais 1, 2 com 3 dá 5. Então, em setembro foram produzidos 5.253 brinquedos. Agora nós vamos ver em outubro. Em outubro foram produzidos 2.345 bolas, 1.870 bonecas e 454 quebra-cabeças. 5 com 4 vai dar 9, tá? 7 com 5 dá 12, com 4 dá 16, tá? 8 com 4 dá 12, 12 com 1 dá 13, com 3 dá 16 de novo, 2 com 1 dá 3, com mais 1 dá 4. Então, em outubro foram produzidos 4.669 brinquedos. E agora, em novembro, vamos juntar esses 3 valores, tá? 1.870 bolas, 2.950 bonecas e 568 quebra-cabeças. 8 com 0 e mais 0 dá 8. 6 com 5 dá 11, com 7 dá 18. Vem o 1, ficou 8 aqui embaixo. 9 com 1 aqui dá 10. 10 com 8 dá 18. Com 5 dá 23. Ficam 3, vão 2. 2 com 2 dá 4, com mais 1 dá 5. Então, em novembro foram produzidos 5.388 brinquedos. Produção de setembro, produção de outubro e produção de novembro. Considerando os 3 meses, qual brinquedo foi produzido em maior quantidade? Então vamos retomar aqui os valores, né? Então lembre-se do que nós tínhamos discutido no início dessa videoaula, tá? Se eu quero saber a produção de brinquedos,
eu tenho que olhar para as colunas. Então, juntando esses três números, nós teremos a produção de bolas. Juntando esses três números, nós teremos a produção de boneca. E juntando esses três números, nós teremos a produção de quebra-cabeça. Então, bola 3.456 mais 2.345 mais 1.870. 5 com 6 dá 11, vai 1. 7 com 5 dá 12, com mais 1 dá 13, 4 dá 17, vai 1. 8 com 4 dá 12, com mais 1 dá 13, com 3 dá 16, vai 1. 3 com 1 dá 4, com mais 2 dá 6, com mais 1 dá 7. Então, bolas foram produzidas nos 3 meses, 7.671 bolas. Bonecas, nós vamos juntar esses três valores, 1.340 mais 1.870 mais 2.950 bonecas. Aqui 0 com mais 0 com mais 0 dá 0, 7 com 5 dá 12, com 4 dá 16, 9 com 1 dá 10, 18 com 3 dá 21, 2 com 2 dá 4, com mais 2 dá 6. 6.160 bonecas foram produzidas nos 3 meses juntos. E agora a produção de quebra-cabeça, 457 no primeiro mês, 454 no segundo mês, e em novembro 568. 8 com 4 dá 12, com 7 dá 19. 5 com 5 dá 10, 16 mais 1, 17. 4 com 1 dá 5, com mais 5 aqui embaixo dá 10, com 4 dá 14. Então isso tudo deu 1.479. Considerando os 3 meses, qual brinquedo foi produzido em maior quantidade? Qual brinquedo? Foi a bola. Tá? Foram produzidos mais bolas do que bonecas e quebra-cabeças. Tá? 7.671 é maior do que 6.160, que também é maior do que 1.479. Então, a resposta aqui foram as bolas, né? As bolas foram produzidas em maior quantidade. Aponte as diferenças na produção de brinquedos, comparando aquele que teve a maior produção em relação aos demais. Então aqui você tem que tomar cuidado, porque diferença aqui, tá? Aponte as diferenças. Diferença é o nome que se dá para o resultado de uma das 4 operações básicas. Quais são as operações básicas? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Uma dessas contas tem como nome do seu resultado a palavra diferença, que é a subtração. Então, todas as vezes que você está fazendo a subtração entre dois números, você está calculando a diferença entre eles. Por exemplo, 10 menos 2 dá 8. Então, significa que a diferença entre 10 e 2 é 8. Tá certo? Então, diferença é o nome que se dá para o resultado de uma subtração. Então, eu já sei aqui, por causa dessa palavra, que nós vamos ter que usar a operação de subtração. Entre o quê? E o brinquedo que teve a maior produção e os demais que tiveram produções menores. Tá? Então, nós vamos ver aqui o seguinte. A produção de bola, nós já vimos que foi 7.671. Produção de boneca, 6.160. E a produção de quebra-cabeça, 1.479. Então, nós vamos ter que calcular a diferença entre a produção de bola e a produção de boneca. Então, vai ser a primeira diferença. Depois, nós vamos calcular a diferença entre a produção de bola e a produção de quebra-cabeça. E essa diferença será o resultado de uma subtração. Então, diferença entre a produção de bolas e a produção de quebra-cabeça. Então, vamos calcular aqui do lado. Tá? Então, nós vamos ter que fazer o quê? A maior produção, que é 7.671, menos a menor produção, que é 6.160. Então, note que aqui a ordem é importante. Eu quero saber a produção entre a produção de bolas, então eu tenho que colocar a produção de bolas em cima, e a produção de bonecas, o que vem por último, eu coloco aqui para ser subtraído do maior valor. Tome cuidado com isso. Tá? Então, de 1 menos 0, né, vai dar 1. 7 menos 6 dá 1. 6 menos 1 dá 5. 7 menos 6 dá 1. Então, aqui essa subtração foi bem fácil de fazê-la. Por quê? Porque todos os algarismos de cima são
maiores do que os que estão embaixo. Então, quando a subtração for feita desse jeito, né, envolvendo números que têm algarismos desse jeito aqui, você vai fazer a subtração sem problema nenhum, né? Muito fácil. Então, a diferença entre a produção de bolas e a produção de bonecos é de 1.511 brinquedos. O que significa isso? Que foram produzidos 1.511 bolas a mais do que a produção de bonecas. Foram produzidas 1.511 bolas a mais do que a produção de bonecas. Ou você pode também falar que foram produzidas 1.511 bonecas a menos do que a produção de bolas. 1.511 bonecas a menos do que a produção de bolas, tá? E agora nós vamos fazer a outra diferença, que é a diferença entre a quantidade de bolas e a quantidade de quebra-cabeças. Então, diferença entre a produção de bolas e a produção de quebra-cabeças. Então, nós vamos fazer 7.671 menos 1.479. Tá? O resultado dessa conta será a diferença. Então, de uma unidade não tem como tirar 9. Então, nós vamos ter que tirar uma dezena dessas 7 aqui. Vão ficar 6. E cada dezena, lembre-se, vale 10 unidades. Com mais uma aqui vão ficar 11. Então, 11 menos 9, 2 unidades. De 6 dezenas não dá para tirar 7. Então, nós vamos tirar uma dezena, vão ficar 5. Essa dezena vale 10. Essa centena, né? Troquei os nomes aqui. Essa centena vale 10 dezenas, com mais 6 aqui, então nós temos 16. 16 menos 7, 9, tá? De 5 dá para tirar 4? Dá, então eu não preciso fazer essa transformação aqui com unidade milhar, tá? Então de 5 dá para tirar 4, sobra 1. 7 menos 1, 6. Então a diferença entre a produção de bolas e a produção de quebra-cabeça, 6.196. O que significa isso? Que foram produzidos 6.196 bolas a mais do que quebra-cabeça, tá? Ou foram produzidos 6.196 quebra-cabeças a menos, né? Menos do que a produção de bolas, ok? Então essa é a diferença entre os dois. E nós terminamos a resolução desse problema. Espero que você tenha entendido. Até a próxima aula.